Muito bem, galera da Granada nas Quatro Linhas. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter encara o Atlético Paranaense às 7h30 da noite e o Grêmio encara o Palmeiras às 9h30 também da noite. São duas equipes que têm pretensões diferentes, né? O Grêmio busca chegar mais próximo aí do Botafogo, empatou com o Corinthians naquele pênalti ridículo da última rodada, pênalti não marcado, né, no último minuto do Yuri Alberto com a mão na bola. E o Inter não, o Inter se existisse WO de 0-0, o Inter sem problema nenhum ele mandaria uma carta para a CBF dizendo, olha, não quero jogar 0-0 para mim, tá bom. Mas não é, né? O WO seria um 3-0, então o Inter vai ter que entrar em campo e o técnico Eduardo Cudê vai utilizar um time reserva. Mas tem uma surpresa nessa escalação, que é o Fabrício Bustos entre os titulares. Então, Rocher, Bustos, Nico Hernandes, Igor Gomes e Dalbert, Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias e Carlos Depena, e no ataque Luca e Luiz Adriano. É um time bem desconfigurado, e é um time bem limitado, digamos assim, porque o Matheus Dias não é um meio campista, o Depena vem mal, o Luiz Adriano vem mal, então é um time bem desconfigurado. Dalbert vai estrear e o Bustos joga. Será que o Bustos joga porque contra o Fluminense será algo malo? Segundo informações, inclusive do Lucas Fontes, né, que é um repórter do canal do Fabiano Baldassi, é que o Bustos estaria perdendo posição para o Gumalo, mas veremos como será então a escalação para o jogo com o Fluminense. O Fluminense que venceu ontem o Cruzeiro por 1-0 e agora está na terceira colocação, inclusive disputa com o Grêmio ali as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Falando em Grêmio, o Grêmio então encara o Palmeiras hoje, e uma informação importante, vamos ver quem que é o árbitro dessa partida. Bruno Arleu de Araújo, um dos piores, nossa senhora, o Grêmio tem má sorte, é que na verdade todos os árbitros são ruins, né? Mas esse aí, olha, Bruno Arleu de Araújo é péssimo. Então ele vai ser o árbitro de hoje à noite, no jogo com o Palmeiras, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiago Henrique Neto. Então aí o Bruno Arleu de Araújo apitará Grêmio e Palmeiras hoje na Arena. Tricolor que não terá o Cânimo, para variar, está suspenso. Não terá o Jeromel, ainda não retornou. Então terá o Rodrigo Eli e o Bruno Alves, né? O Bruno Alves voltando a jogar então com a camisa tricolor de Gabriel Grando, João Pedro ou Fábio, Rodrigo Eli, Bruno Alves e Reinaldo, Vidia Sante, PP, e aí vai jogar o Cristaldo, João Pedro, Galvão e Luizito Soares. Outro jogador no meio campo é o Natan. Então o Natan vai ganhar novamente essa chance, né? Jogou na última partida, não foi bem até nos 45 minutos, acabou saindo no intervalo para a entrada do Everton Galdino, que foi bem, né? O Renato tem bastante confiança nesse jogador. Então o Grêmio encara o Palmeiras não vem bem, o Palmeiras vem abaixo do que pode render. Tem também a cabeça na Libertadores, na semana que vem encara o Boca Juniors, mas o Palmeiras vai com os titulares nessa partida também, visando o Botafogo, né? O Palmeiras é o segundo colocado. Praticamente é um jogo de 6 pontos, né? Grêmio e Palmeiras disputam aí a segunda colocação. O Palmeiras não tem o desfalque do Dudu, o Dudu não joga, não atua mais nessa temporada, mas no mais vai com tudo que tem de melhor do time do Abel Ferreira. Renato e Abel Ferreira tem uma peculiaridade entre eles, né? Já se enfrentaram várias vezes, inclusive em final da Libertadores, quando o Abel Ferreira venceu o Renato pelo Flamengo, né? O Abel com o Palmeiras venceu o Renato, que era técnico do Flamengo. O Renato não tem um retrospecto legal contra o Português. Uma vitória apenas em vários jogos, né? Até posso pegar aqui, mas são poucos jogos aí que o Renato foi bem, uma vitória só contra o Abel Ferreira. Inclusive tem final da Copa do Brasil, tem final da Libertadores, como eu falei. Enfim, o Abel Ferreira se dá muito melhor nos confrontos contra o Renato, que é o ídolo do Grêmio, né? Até tem uma matéria aqui envolvendo então os dois treinadores. Até pegar aqui agora a relação então dos jogos. Foram vários jogos aí, como eu citei, final da Copa do Brasil, Brasileirão. São nove confrontos. 9 confrontos com apenas uma vitória então do Renato contra o Abel Ferreira. Será que ele vai derrotar o Português nessa noite? Veremos. Então é um confronto interessante, dois dos principais técnicos do futebol brasileiro. E o Renato, que tem história no Grêmio, não tem um bom número contra a equipe do Abel Ferreira. Aqui, são 3 vitórias do Português, um empate e uma derrota. Então não são 9 confrontos, né? São 3 vitórias do Português, mais um empate, 4 e uma derrota, 5. São 5 confrontos, então, nos quais o Abel se deu melhor contra o Renato. No caso do Inter, o adversário, o Atlético Paranaense, vem bem. Ele vai ter a volta do Vitor Roque, do Canóbio e demais um jogador também para esse confronto. São jogadores titulares.
Então é um desafio importante que o Colorado terá hoje à noite contra o Atlético Paranaense, né? É um time desconfigurado por conta da Copa Libertadores, veremos se é bom, se é ruim, né? Eu confesso que eu tenho várias dúvidas por conta do campo sintético, mas o Inter então encara a equipe do Atlético na Arena da Baixada com a equipe reserva e, claro, com o Bustos como titular. Enfim, Grêmio, Palmeiras, Inter e Atlético Paranaense então movimentam o meio de semana da dupla Grenal. Qual que é o teu palpite? Qual que é a tua expectativa? Eu confesso que a tendência, na minha opinião, é 2 derrotas hoje, então, na dupla Grenal. O Inter, com uma equipe bem inferior, encarar o Atlético em Curitiba é muito difícil, se conseguir o empate, está de bom tamanho. E o Grêmio, que não vem jogando tão bem assim, pega um Palmeiras abaixo, mas o Palmeiras é uma equipe melhor tecnicamente e tem esse confronto que eu acho que pode fazer diferença sim, do Abel Ferreira e Renato Portaluppi.